com que alegria nos reunimos para escutar a palavra de Deus. Nós estamos iniciando o mês de outubro, o mês missionário. Todo batizado, todo cristão é missionário. Claro, discípulo com Jesus, no caminho, missionário como ele, testemunhando as maravilhas de Deus que ele, Jesus, realizou. Que bom se a nossa igreja, se as nossas comunidades, se cada um de nós realmente pedíssemos a graça de um coração grande, generoso, missionário, que acolhe não só aqueles que estão próximos, mas em acolhendo-os, abre-se para os que estão mais longe, aqueles que estão sofrendo, aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Hoje estamos com o evangelista Marcos, no capítulo 10, versículos 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e despedi-la. Então Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher, e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos com o evangelista Marcos e com ele vamos compreendendo quem é Jesus e quem é verdadeiro discípulo dele. Estamos na segunda parte do Evangelho de Marcos, onde Jesus procura formar os seus discípulos no caminho que é ele. Hoje, mais uma vez, ele, Jesus, revela a radicalidade que deve marcar a vida daqueles e daquelas que deram sua adesão a ele e o seguem pelo caminho. É no caminho, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos fazendo a experiência dele, experiência que orienta e dá sentido à nossa vida. A questão proposta hoje é a do matrimônio e quem realmente pertence ao reino, dando como exemplo ainda as crianças, com simplicidade, sem pretensões, sem ambições e, sobretudo, com a capacidade de acolher, de partilhar, de perdoar. Não são assim as nossas crianças? Elas não guardam rancor, não guardam ódio, elas se brigam entre si, logo fazem as pazes, estão brincando juntas. Quanto ao divórcio, que aparece nos versículos de 2 a 16 do capítulo 8, de hoje, capítulo 10, Jesus mais uma vez põe as coisas nos seus devidos lugares.
Primeiro, diante da pergunta que fazem, Jesus diz que o divórcio foi permitido por Moisés por causa da dureza de coração daquela sociedade patriarcal e machista do tempo de Moisés, onde a situação da mulher era de submissão total. E a carta de divórcio, então, visava o quê? Visava proteger a mulher das arbitrariedades dos homens e assim ser preservada na sua dignidade. Jesus apela então para o sentimento fundamental do matrimônio, ou o sentido fundamental do matrimônio, onde homem e mulher são parceiros. Matrimônio, qual é o sentido mais importante, fundamental? São parceiros, homem e mulher são parceiros, companheiros, revestidos de igual dignidade, direitos e deveres, como lemos na primeira leitura da missa de hoje. Deus, então, não criou o homem e a mulher para um dominar o outro, não criou o homem para exercer poder sobre a mulher, nem para a mulher ser submetida ao homem, mas para serem companheiros, para serem parceiros. Nesse sentido, homem e mulher, marido e mulher, são corresponsáveis na união que assumiram, na união matrimonial, união que deve crescer sempre mais, sinalizando para relações gratuitas, solidárias, maduras, comprometedoras, sinais do reino de Deus. Em nossa sociedade, marcada pela dureza de coração, vamos nos remeter lá a Moisés. Nossa sociedade, sob muitos aspectos, é marcada por relações onde está presente a dureza de coração, o egoísmo, o individualismo exacerbado, a ditadura da beleza do corpo, consumismo sem referências éticas e cristãs, compromissos duradouros, não é? Como manter, então, a fidelidade, a alegria de ser esposa, de ser esposo, cada dia, construindo uma família integrada, com relações que conduzem à comunhão, ao bem, à felicidade. Quando Jesus diz que o que Deus uniu, o homem não pode separar, ele está dizendo, está focalizando a unidade corpórea, integradora. Quer dizer, Jesus está considerando a pessoa na sua totalidade. E nesse sentido, essa união integradora é indissolúvel e mais forte que os próprios laços da carne, do parentesco. E que, fique bem claro, o matrimônio remonta sempre ao projeto original de Deus, aliança indissolúvel. Então Jesus vai apelar para a comunhão, para a solidariedade, para o respeito, para aprendizado, a proximidade com o outro dentro do matrimônio, que deve crescer sempre mais na perspectiva do reino. Quanto às crianças, elas estão presentes no texto de hoje. Elas são um sinal do reino, preferidas de Jesus, e ele não quer que os discípulos as afastem dele. Elas apontam para os pobres, os excluídos, os que dão adesão ao reino, e em Jesus encontram segurança e motivação para viver com dignidade. É preciso aprender com as crianças, é preciso aprender com os pobres. Aprender o quê? A simplicidade, a alegria, a confiança, a disponibilidade, a generosidade. Outro aspecto importante: quanto aos casais separados, os casais de novas uniões,
eles não estão condenados ao fogo do inferno, se assim a gente pode dizer. Com certeza, a situação que os envolve é complexa, é de dor, de sofrimento, de perda, de sentimento de exclusão. Não cabe a nós julgá-los, condená-los, impedi-los de alguma coisa na igreja, na comunidade. O que é preciso é discernir as situações à luz do ensinamento de Jesus. Discernir, ouvir, acolher, integrar. Diz o Papa Francisco, fazer um caminho de integração, de escuta, para que essa integração seja a melhor possível. Então, para eles, para os casais que estão em outras uniões, a igreja tem uma palavra, a igreja tem um caminho de escuta, de discernimento, de acompanhamento. Por que não caminho de santidade, se eles também são chamados a ouvir a palavra de Deus, mesmo que estejam separados? Eles são filhos da igreja, e a igreja precisa se ocupar deles. Já dizia o Papa Bento XVI. Quem se encontra nessa situação, então, tem o direito de, na comunidade, conhecer este caminho e não ficar isolado, marginalizado, achar que está tudo perdido. Que sejam acolhidos, ouvidos, integrados no espaço da comunidade cristã, os que estão nesta situação de divórcio ou em outras uniões. Deus nos ajude a todos na oração, na participação, na proximidade, na amizade, nós possamos criar realmente condições para viver, para fazer a experiência do reino de Deus. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Aleluia.